Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Leandro, sou psicólogo clínico e precisamos falar sobre sexualidade. Então, no vídeo de hoje abordaremos esse tema. Esse é um tema, naturalmente, que encontra certa resistência, né, entre o público de uma forma geral, justamente pelo mal entendido que existe a respeito dessa temática. Existem muitos mitos, né, e meu objetivo hoje aqui é desmistificar alguns desses mitos, né, para que em um momento posterior eu possa estar falando de uma forma mais profunda sobre a educação sexual infantil. Então eu vou ler aqui para vocês e eu quero que vocês me digam se isso faz algum sentido para vocês, se vocês pensam dessa forma, se vocês já ouviram alguém com algum destes posicionamentos. Eu tenho um material aqui de referência, que é o livro da psicóloga Leiliane Rocha, que ela fala sobre a educação sexual infantil, né? Ela é uma psicóloga também, ela desenvolve um trabalho nesse sentido, protegendo a infância, né? E eu lerei aqui para vocês alguns dos principais mitos que envolvem essa temática e vou discorrer um pouquinho sobre cada um deles. Então, prestem atenção aqui. O primeiro mito: educação sexual erotiza a criança. O que vai erotizar a criança são aqueles comentários daquele tio sem noção que pergunta para a criança: e as namoradinhas? Sabe, todo final de ano aquele tio vem lá de fora e faz essas perguntas bestas para uma criança que não tem nenhuma preocupação no sentido de relacionamento sexual com outras pessoas, e vem um tio e me faz uma pergunta dessa para uma criança, né? Isso é erotizar a criança, é você deixar que a criança entre em contato com conteúdos inapropriados para a idade dela, né? Programas de TV, músicas que têm letras que promovem, né, e que incitam o comportamento sexual de uma forma geral, né? Então, isso é erotizar uma criança. Agora, quando a gente fala de educação sexual, a gente fala sobre ensinar a criança sobre as suas emoções, sobre o seu afeto, sobre proteger a sua infância, sobre assegurar e fornecer uma condição que esse indivíduo tenha para que ele se desenvolva de forma emocionalmente saudável, para que ele chegue lá na vida adulta e ele não tenha uma série de problemas decorrente a uma falta de informações que ocorreram durante o período da infância, não é? Então, inclusive, o trabalho dessa psicóloga aqui começou justamente com adultos, né? Então ela começou a observar que muitos dos adultos, eles apresentavam situações que foram problemáticas justamente na infância, né? E isso teve um desdobramento na vida adulta destes indivíduos, e esses problemas eles foram arrastados, certo? Então, o foco da intervenção, quando a gente fala sobre promover a saúde, sobre promover os cuidados com a criança, é justamente na fase inicial da vida dela, justamente nestes anos iniciais dela. Então, o segundo mito que eu tenho para trazer para vocês a respeito desse tema é que a educação sexual, ela tira a inocência da criança, tira a pureza da criança. Esse é um mito porque a educação sexual, ela respeita a condição da criança, a capacidade cognitiva e emocional dela de entender aquele tema. Então, quando a gente fala de educação, a gente sempre precisa alinhar os nossos objetivos com aquilo que a criança precisa saber para a idade dela, certo? E aí vem alguns outros desdobramentos a partir disso, né? A educação sexual, que é outro mito, né, que as pessoas acreditam que a educação sexual ensina a fazer sexo, certo? Ao contrário, a orientação adequada ela foca na afetividade e não no aspecto erótico. Então, quando a gente fala de afetividade, a gente fala de sentimento, a gente fala de desenvolvimento emocional saudável. Quarto mito: explicar à criança como os bebês nascem estimula o comportamento sexual. Bom, vamos lá. Quanto mais educação sexual uma criança tem, menor é o risco dela fazer parte de jogos sexuais inadequados. Então, dentro de uma música, por exemplo, que você coloca ali para uma criança dançar na boquinha da garrafa, o que a gente pode tirar dessa situação? Que essa criança está sendo erotizada. A criança muitas vezes está se divertindo, os adultos olham, acham engraçado, olha que bonito, e olha, dá um beijo aqui no tio, né? E o que isso acontece? O que isso promove na criança? Isso promove a erotização da criança, certo? Uma criança que não teria preocupações nesse sentido, que ela não teria comportamentos pró-sexuais, ela vai passar a ter justamente porque o contexto, aquele ambiente, está incitando aquele comportamento, né? E o que acontece também se a gente
desenvolve esse trabalho de educação sexual com as crianças, ocorre uma entrada tardia, né, nessa questão da vida sexual. Então, em vez da gente, vamos pensar assim, que esse trabalho, ele visa trazer uma autonomia para a pessoa, para que a pessoa ela tenha consciência dela, do corpo dela, das relações, de uma forma mais funcional, de uma forma mais adaptativa. Então, essa pessoa ela não vai entrar de forma precoce em uma vida sexual, se ela tiver as informações. Então, isso aí, na verdade, vai justamente contra aquilo que se acredita no senso comum. O quinto mito. Deve-se esperar para começar a educação sexual apenas quando a criança fizer alguma pergunta sobre o assunto. Bom, vamos lá. A educação em relação às crianças é responsabilidade total do adulto. É o adulto que direciona as informações para a criança, né? Então, quando você pensa assim, no desenvolvimento da tua criança, você vai ensinar os valores religiosos, os valores do trabalho desde quando? Você vai esperar a criança te fazer uma pergunta sobre para você começar a falar? Não, você já começa desde cedo a trabalhar aquilo com a criança. E por que quando a gente fala sobre educação sexual, a temática é um pouco diferente? Justamente porque falta informação. Muitas vezes o adulto ele não sabe como abordar o tema com a criança, com o adolescente, né? E o que acontece? As crianças, tem crianças que nunca perguntam nada. E aí? Se você nunca vai ensinar a criança, tu vai esperar acontecer alguma coisa com a criança para daí explicar alguma coisa para ela sobre o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode ser feito com ela e com o corpo dela, tá? Então essas crianças, essas que não perguntam, elas também precisam de informação, tá? E o sexto mito. A família deve realizar a educação sexual das crianças, assim como se fosse a máxima, né? Só a família. E esse acaba sendo um problema, porque embora a família seja a principal responsável, soberana nesse processo de ensinar a criança, ela não deve ser a única. Por quê? Escolas, igrejas e outras instituições também precisam falar sobre esse assunto. Principalmente porque a maioria dos casos de abuso acontece aonde? Dentro dos lares, acontece dentro do contexto familiar. Então, assim, é necessário que a criança aprenda a se proteger e não só depender da família para isso. Também é importante frisar que os pais precisam receber capacitação pelo governo e profissionais especializados, né? Sétimo mito. A educação sexual é apenas para ensinar a criança de onde vêm os bebês e ninguém pode tocar nas partes íntimas dela. Bom, vamos lá. Então, a educação sexual ela tem uma abordagem multifatorial, né? Ela fala sobre o corpo, fala sobre emoções, sobre autoestima, sobre intimidade, sobre privacidade, sobre consentimento, sobre respeito ao próprio corpo e ao corpo das outras pessoas, sobre formação de identidade, de personalidade, de inteligência emocional, bem como prevenção ao abuso sexual, aos relacionamentos abusivos, bullying, etc. Certo? Então, estes são os principais mitos que envolvem essa temática e precisamos quebrar esses mitos para que a gente possa debater esse tema sem tanta resistência. A gente precisa sempre trabalhar de uma forma honesta, né? Se a gente tem algum medo quanto a algum assunto, existe uma necessidade de buscar informações, certo? Então, você que é pai, você que é mãe, você que é professor, você passa por situações assim de ouvir as crianças fazer algumas perguntas, muitas vezes se vê desamparado sem saber o que fazer, porque quando era na sua vez, quando você era uma criança, ninguém te ensinou. Então, você como adulto não tem um repertório para poder ensinar também. E isso pode, por vezes, travar, pode fazer com que você dê uma resposta assim atravessada para a criança, se sinta extremamente nervoso, angustiado, não saber como manejar aquela situação. Mas para tudo tem um jeito. Então vamos lá, eu acabei de dizer o que não é educação sexual infantil, certo? Ela não é tudo aquilo que eu estabeleci ali como um mito dentro desse campo de estudo, certo? Agora eu vou listar aqui para vocês, na verdade eu vou ler a lista aqui feita pela Leiliane, sobre as maneiras como as crianças aprendem sobre a sexualidade dentro do contexto familiar. Então, elas aprendem educação sexual justamente pela forma como são tocadas, seguradas, confortadas, abraçadas e cuidadas. Ou seja, precisamos cuidar do ambiente dessa criança, para que essa criança ela tenha um ambiente que favoreça o seu desenvolvimento emocional saudável, certo? Então as crianças elas também aprendem observando a maneira como a família expressa afeição e carinho uns pelos outros. O que acontece? Dentro de casa existem os modelos de relação,
Então, o filho pode ter uma identificação ali com o pai, ele observa a forma como o pai se relaciona com a mãe, e muito provavelmente ele tem uma predisposição maior a se relacionar daquela forma, porque aquele foi o modelo que ele teve, certo? Ele terá as próprias experiências e terá vários ambientes diferentes além da família. Mas o fato é que dentro de casa existem os primeiros modelos de relação com as pessoas. Então, a educação a sexual, ela proporciona conhecimento sobre o próprio corpo, das sensações do corpo, o conhecimento do que é e do que não é permitido fazer. Então, por meio de palavras que a família usa para fazer referência a partes do corpo, inclusive aos órgãos sexuais, pela reação da família diante das manifestações sexuais e perguntas sobre a sexualidade. Então, em uma família onde falar sobre isso é um tabu, essa criança muito provavelmente ela estará muito mais desprotegida do que aquela criança que, quando faz alguma pergunta para a mãe já sabe manejar melhor, o pai já sabe manejar melhor aquela situação. E justamente por isso responde a criança de uma forma que seja adaptada para a condição daquela criança. E não simplesmente permanece em silêncio ou muda de assunto, certo? E acontece também a transmissão dos valores, não é? Então, a educação sexual é sobre isso também. Então, pessoal, basicamente, eu falei sobre os 2 primeiros capítulos deste livro aqui. Eu vou deixar o link deles para vocês acessarem, né, para vocês, caso tenham interesse, estarem adquirindo ele. Então, nesse primeiro capítulo, ele fala sobre a sexualidade da criança. Sim, a criança tem sexualidade. Isso não significa que a criança é erotizada, certo? Sexualidade tem a ver com o desenvolvimento afetivo, com o desenvolvimento emocional. Ela tem a ver com como a criança enxerga os seus pais, né, os adultos ao seu redor, sobre como ela observa as pessoas se tratando, como ela é tratada. Tudo isso envolve o desenvolvimento da sexualidade, certo? E segundo ponto, sobre a questão da educação sexual e da sua importância, né? Então, falei um pouquinho sobre alguns dos mitos, né? E sobre por que eles não têm fundamento, por que aquilo não faz sentido algum. Agora, para os próximos vídeos, eu vou estar falando sobre os capítulos seguintes desse livro aqui, para você que ficou curioso. Então, este aqui é o livro e fica a indicação. Vocês podem deixar os comentários de vocês aqui, sugestões para os próximos vídeos também. E nos vemos no próximo. Muito obrigado. Esqueci de avisar, se você gostou do vídeo, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, vai ajudar muito o canal aqui a crescer. Comenta, manda para aquele amigo, manda para o seu tio, que fica perguntando se a criança tem namoradinho, manda para ele, pode mandar. Seu tio precisa assistir esse vídeo aqui, mande para as pessoas que você achar importante, compartilhe com eles se você acha esse conteúdo importante. E se inscreva aqui no canal, muito importante, tá bom? Vejo vocês no próximo. Grande abraço.